Boa noite. Olá, deputado federal, professor Josiel. Mais uma vez estou aqui como presidente nacional da Frente Parlamentar Mista no enfrentamento à pedofilia. Todos sabem que esse mês de maio é um mês oficial no enfrentamento à pedofilia. Não obstante, também deixar bem claro que os outros meses também são muito importantes, mas o mês de maio é um mês de destaque, assim como existe o Outubro Rosa, Novembro Azul, nós estamos aqui estabelecendo uma consciência nacional de que o mês de maio é um mês de enfrentamento à pedofilia. Para tanto, nós tivemos a iniciativa de, lá em Brasília, entrar com um projeto de lei PL 28/19, que institui nacionalmente o mês de maio como mês de enfrentamento à pedofilia. Eu quero já pedir você que está chegando para participar dessa transmissão ao vivo, dessa live, comece aí a chamar os seus amigos, a compartilhar, a curtir, convidar, comentar, enfim, interagir. Porque hoje nós temos uma oportunidade única de estar aqui ao vivo com uma pessoa muito especial, distinta, guerreira, brava, a nossa querida delegada federal Paula Melli. Ela também é chefe do Grupo de Repressão de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal do Estado do Rio de Janeiro e vai aqui passar muitas informações como tem sido esse enfrentamento no âmbito da delegacia e daquilo que ela exerce no sentido do enfrentamento à pedofilia. A gente tem várias vertentes, a vertente eclesiástica, a vertente social, e hoje a gente vai ter um olhar diferenciado, que é o olhar oriundo do processo de delegação. Ela, como delegada federal, tem toda a experiência aqui no nosso Rio de Janeiro, que vai compartilhar conosco toda essa experiência sua e também respondendo muitas perguntas que, com certeza, já estão chegando aqui em nossas mãos. Com a palavra, a nossa digníssima querida, que nos dá essa honra muito grande. É uma honra muito grande, minha amiga, estar com você aqui. Muito obrigada, professor Josiel, pelo convite. É sempre uma honra, um prazer a gente poder estar junto nessa causa. Estou aqui, devidamente, literalmente vestindo a camisa, né? E hoje é um dia ainda mais especial para quem atua no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças. Para quem não sabe, hoje, dia 18 de maio, foi instituído o Dia Nacional do Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, e também, como bem disse o professor Josiel, instituído o Maio Laranja para lembrar a gente, mas que não seja só uma cor, que não seja só um mês, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que os abusos acontecem diariamente e a gente tem tido relatos agora de que no confinamento a situação se agravou de uma forma assustadora, né? Muito embora a gente, às vezes, não se preocupe com números, uma vez que a gente está trabalhando com gente, né? Mas os números acabam retratando, assim, dando um panorama para a gente, né? Muito embora alguns dados estejam sendo compilados ainda, a gente tem notícias de que houve um aumento de pelo menos 50% a 70% do número de denúncias dos crimes sexuais relativos a crianças nesse período de confinamento, de quarentena. Né? Você diz aumento de 50%, é isso? Das denúncias. Mas aí eu tenho uma triste notícia para dar, porque assim, a gente normalmente, com essa matéria, a gente trabalha com cifras negras, né? Com as subnotificações. Então a gente sabe que qualquer que seja o número, ele nunca, por mais alto que ele seja, ele nunca retrata a realidade. Né? As denúncias, os casos que chegam até as autoridades como um todo estão sempre bem aquém da realidade, porque por um conjunto de fatores a maioria das pessoas não denuncia, seja por medo, seja por vergonha, por algum tipo de dependência emocional, econômica, por acreditar, às vezes de forma errônea, que aquilo foi
aqueles casos, vamos assim dizer, foram atos isolados. Tem gente que às vezes entende, não, é melhor deixar para lá, a criança já foi abusada, o que tinha de pior para acontecer já aconteceu, vamos deixar para lá. E eu sempre costumo dizer que o silêncio, ele nunca protege a criança, ele nunca protege a vítima. O silêncio, ele sempre protege o abusador. Então, a gente precisa romper esse ciclo de violência, e esse ciclo só é rompido quando a gente denuncia, quando a gente fala sobre assunto, porque, assim, o que eu constato é que verdades desagradáveis ninguém quer falar. Então, quando a gente começa a contar os casos reais, as pessoas não. Elas escolhem fechar os olhos e falam, não, na minha família não. Na minha família isso não acontece. Isso deve acontecer só com quem mora na região X ou na região Y, ou quem não tem cultura, ou quem é da religião B ou C, ou isso não, isso acontece, mas isso acontece em roça, ou só acontecia 50 anos atrás. 2020, no Rio de Janeiro, Brasília, São Paulo, Minas, enfim, grandes capitais, cidades pequenas, sim. Acontece hoje, 2020, em todos os lugares. E as histórias são assim, a realidade é muito triste, é muito dura, e a gente fica naquela dificuldade, né? Porque se eu não falo, as pessoas não têm noção do que realmente acontece. E imaginam que abuso sexual de crianças e adolescentes é algo que realmente não é. Tipo, é aquela menina que já tem corpo formado, né, que usava uma roupa sedutora. Não, não é isso que a gente está falando. Né? A gente tem casos de bebês, de fralda, de chupeta, sendo estuprados, entendeu? Tem crianças com 3, desculpa falar dessa forma, mas porque as pessoas, a gente tem que trazer a realidade para as pessoas entenderem o que acontece. A gente tem casos de crianças com 3, 4 anos de idade com doenças sexualmente transmissíveis, crianças que morrem por conta de rompimento de órgãos, e assim, então as histórias são as mais tristes possíveis. Eu fiz uma live essa semana passada e a psicóloga, presidente do Instituto É Possível Sonhar, aqui no Rio, que atende de forma gratuita crianças vítimas, contou que um dos casos que todos os casos chocam, todos os casos assustam, mas um dos casos que assustou muito ela e a sensibilizou muito é de um menino de 6 anos de idade que foi abusado e que ele se morde, ele arranca pedaço do próprio corpo. Né? Ele está sendo tratado, faz parte do tratamento colocar uma tala nele. Então, assim, que dor, não só física, mas emocional, uma criança dessa está passando. Né? E a E gente assim, não consegue, né? Ver um cenário desses e continuar inerte e insensível. exatamente como olhar para uma situação, não estou nem falando da minha condição de policial, mas condição de ser humano, como olhar para uma criança dessa, que para mim ele está implorando socorro, ele só não está externando isso de forma verbal, mas isso ele está implorando socorro. Como olhar e falar assim, não, não é problema meu, não aconteceu na minha casa, não é problema meu, né? Principalmente Mas nessa época em que muitas pessoas estão querendo ser mais caridosas, ter um olhar de mais amor, mais fraterno para o próximo, e às vezes o problema está acontecendo dentro de casa e a pessoa não se dá conta. Né? segundo as estatísticas, como você sabe melhor do que a gente, 70% dos casos está acontecendo dentro de casa. Eu quero aqui, nesse momento, fazer uma pequena intervenção para mandar um recado para as regiões do Rio de Janeiro, região dos Lagos, Sul Fluminense, que estão tudo nesse momento, minha amiga Paula Mary, assistindo você, falando com toda a propriedade, enquanto uma autoridade, delegada federal, chefe do grupo de repressão aos crimes cibernéticos da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Mandar um abraço também para todo o Projeto Vencedor, nosso corpo técnico que está aqui ajudando para que essa transmissão, a gente quer muito que a sua voz chegue, mas chegue com força nos 4 cantos desse país, especialmente no estado do Rio de Janeiro. Então, você que está entrando agora, ajude a ampliar essa rede, essa teia de comunicação, porque as informações que chegarão serão importantíssimas para o preparo e tornar a sociedade capaz e apta no enfrentamento à pedofilia. Eu quero aqui começar com uma pergunta, minha amiga Paula Mary, delegada federal.
você, enquanto chefe do grupo de repressão de crime cibernético, como é para você atuar numa área tão sensível como a área do enfrentamento à pedofilia? Eu costumo até dizer que já deixou de ser trabalho, há algum tempo passou a ser quase que uma missão, porque assim, quando eu comecei a trabalhar como delegada, eu acreditava que se eu fizesse um bom trabalho como delegada, eu daria conta desse problema social, né? E na verdade eu vi que não. Por quê? Primeiro, o que é pior nisso tudo é porque os casos, quando chegam para mim, na verdade, já chega uma criança que foi abusada. Né? Então, assim, por melhor que o trabalho seja feito, a gente vai conseguir uma condenação, talvez justa. Digo talvez por quê? Porque muitas das vezes, a depender de como o caso chega para a gente, pode ser que o criminoso não responda por todos os crimes que ele realmente praticou ao longo da vida. Então, por isso que eu digo Entendi. que seria uma condenação quase que justa, porque pode ser que outros crimes permaneçam impunes, né? Porque, assim, os abusadores sexuais de criança, eles fazem desde sempre para sempre. Então, pode ser que a gente consiga pegar uma janela, um trecho daquilo, mas que realmente a gente não consiga pegar a inteireza, porque, assim, não por ineficiência da polícia, que fique claro, mas por quê? Porque muitos dos abusos não deixam marca física nem testemunha, né? Porque existem diversos tipos de abuso. Então, assim, por vezes pode ser que, a depender da idade da criança, o tempo que já passou, enfim. Então, assim, eu vi que só esse trabalho não era suficiente, que o mais importante era que as crianças não fossem abusadas. Ou seja, que esse trabalho de prevenção e de conscientização é igualmente, se não mais importante até, né? Porque, assim, a nossa melhor e maior arma contra o abuso sexual infantil é a informação, é o conhecimento. Informação. Então, assim, eu vi aqui que alguns usuários postaram: nossa, esse assunto é extremamente importante, relevante, tem que ser falado todo dia, mas vocês também podem fazer esse trabalho de formiguinha, né? Por vezes o deputado, a gente vai atingir um determinado grupo, vocês, às vezes, por exemplo, vão chegar dentro da própria casa de vocês. Tem alguém que, às vezes, não gosta, não tem facilidade de acessar a internet, não assiste live. Chega, conta para essa pessoa o que você ouviu, sabe? Difunde esse Fala a conhecimento, realidade difunde, dos fatos, né? é, Está acontecendo essa pandemia difunde, silenciosa, né? exatamente, difunde esse tipo de conteúdo, de informação. A gente precisa, né, esclarecer às pessoas o que realmente acontece, né? Porque os casos assim, e muitas das vezes o abuso está dentro de casa, seja porque o abusador é alguém do conhecimento da criança, do conhecimento da família, ali, do convívio familiar, ou porque agora as crianças estão confinadas e passam um tempo exagerado até na internet e de forma desvigiada. Quais pais, quando eu falo pai é responsável, quais responsáveis que hoje sabem com toda certeza que tipo de conteúdo seu filho acessa? Que sabem com quem Pouquíssimos. fala, que sabem com quem fala, quais as páginas, sites, blogs, etc., que ele está interagindo com quem. Então, assim, muitos dos pais, às vezes, assim, acreditam que estão. Não, mas eu estou protegendo meu filho porque ele tem que ter privacidade. Privacidade, sim, mas segurança em primeiro lugar, né? É muito mais importante o seu filho estar seguro do que ter privacidade, né? Determinadas coisas você não vai deixar seu filho fazer quando for menor de idade, porque ele ainda não tem responsabilidade, não tem consciência, não tem maldade, não tem malícia. Então, assim, onde existem, onde existem abusadores sexuais de criança? Onde tem criança? Muito embora essa fala pareça ser óbvia, parece que as pessoas não atentam para isso. Não Então, atento. assim, hoje, onde é que as crianças estão? Por exemplo, em plataformas de jogo. Hoje mesmo foi É. deflagrada uma operação no Amapá em que os aliciadores de criança faziam isso, iam para plataformas de jogo, começam a puxar assunto, conversar, depois pula, por exemplo, para um WhatsApp, e dali Entra em outro assunto.
pode marcar um encontro presencial ou até começar abuso por câmera, por exemplo, de uma forma sutil, entendeu? Porque muitas das vezes eles se valem de perfis falsos, então pode, por exemplo, um homem fingir que é um perfil de mulher para se aproximar, puxar determinadas conversas, às vezes pede uma foto assim ou assado, por mais que às vezes os pais falam, não, mas eu já dei orientação, meu filho jamais daria. Jamais daria se chegar um estranho e falar assim, me manda uma foto sua nua. Aí o adolescente, a criança vai falar assim, não, não mando. Mas não é isso que acontece. Cria-se um vínculo, cria-se ali uma amizade. Existe uma Vai conexão. ganhando a confiança. Exatamente. Então, assim, o que, que acontece? Qual é o perfil, quando eu falo criança, criança ou adolescente, de uma criança que é abusada? Não é a criança pobre ou rica, burra ou inteligente, não. É a criança que é vulnerável. E quando eu falo vulnerável, não é vulnerável, como eu falei, financeiramente, não, muitas das vezes é vulnerável de afeto, né? Que fica, por exemplo, às vezes abandonada, não tem aquele contato com o pai, mãe, com o responsável, vai buscar ali na internet um afeto que às vezes falta dentro de casa. Né? E a pessoa vai se aproximar, um exemplo, às vezes cria um perfil falso no Facebook. E aí se aproxima como se tivesse os mesmos amigos da escola, como, por exemplo, curtisse as mesmas bandas, os mesmos lugares, começa a conversar, daqui a pouco a criança, nossa, como eu me identifiquei, como essa pessoa é legal, como ela pensa como eu penso. E aí começa, pede uma foto assim, outra foto assada. Daqui a pouco começa, por vezes, a chantagear a criança. Hoje em dia, a gente tem até a reformulação já de alguns institutos jurídicos. Né? Por exemplo, a gente agora já tem configurado o estupro virtual, que são crianças que estão constrangidas, né, a prática, vamos assim dizer, do ato sexual. Então, assim, crianças que acabam perdendo virgindade enfiando lápis, caneta, escova de dente, escova de cabelo, entendeu? E o pai e a mãe, às vezes, está no cômodo do lado, em home office. Ah, não, meu filho está seguro, porque o meu filho está dentro de casa, na internet. Então, assim, é necessário prestar atenção o que os filhos fazem, entendeu? Ter Ter tempo. sempre aquele olhar, né, atencioso, tá acompanhando o que ele está desenvolvendo, com quem que ele está se relacionando. Então, eu tenho dito aqui, minha querida delegada Paula Mello, que uma das plataformas de campanha do nosso presidente da República, Jair Bolsonaro, foi combate à corrupção, depois o livre mercado e também a pedofilia. E nós, enquanto da Frente Parlamentar, temos conjugado essa força, porque essa bandeira ela estava praticamente solta. Desculpa, não tinha ninguém atuando, a não ser a ministra Damares, na outra ponta, fazendo um trabalho no Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Quando nós estamos fazendo esse trabalho aqui, é chamando a sociedade, não é um trabalho que você que simplesmente tem que fazer, ou eu, e porque a gente quer. É porque foi uma das plataformas de campanha, das propostas de campanha do nosso presidente. E nós estamos aqui fazendo exatamente aquilo que ele pregou nacionalmente, que era preciso ter um enfrentamento nacional, de norte a sul, do Oiapoque ao Chuí, à pedofilia. E aqui nós temos mais uma pergunta, que veio, quero até mandar um abraço aqui para todo o grupo da capital do Rio de Janeiro, de São João de Meriti, da Baixada Fluminense, o grupo Projeto Vencedor, Venda Velha, boa noite a todos vocês. Eu peço engajamento total a vocês, porque o que a nossa delegada federal, Paula Mello, está falando, e ela é chefe do grupo de repressão de crimes de cibernética no Rio de Janeiro, está falando de alta relevância. Eu quero que vocês ajudem a difundir essas informações. Eu tenho a segunda pergunta aqui, é a seguinte: a internet trouxe à luz o que já acontecia no sombrio no mundo da pedofilia? Ou pode ter aumentado os abusos pela facilidade de acesso e procura a pornografia infanto-juvenil? Em linhas gerais, a pergunta é o seguinte: a internet trouxe à luz o que já estava acontecendo no porão do pensamento da sociedade, ou ela simplesmente facilitou o acesso à procura de pornografia
infanto-juvenil. Certo. Num primeiro momento, vou só, antes de responder, tenho muito respeito pelo deputado, mas assim, só para A deixar gente não claro, está te ouvindo bem, não, sua voz está baixa. vê se melhorou agora. Melhorou? Melhorou, melhorou. Tá. Só para, antes de eu responder, só para deixar claro, assim, eu tenho respeito pelo deputado, agradeço muito o convite, mas eu estou aqui não é para defender qualquer bandeira política, assim, eu não tenho vinculação com nada nem ninguém, estou aqui falando do trabalho que eu desenvolvo, né, na qualidade de policial, das investigações que chegam, etc., e por conta de todo esse engajamento que eu tenho, acabo fazendo palestras, enfim, para poder esclarecer o assunto. Então, assim, aqui eu não quero levantar bandeira nenhuma para não polemizar em relação a esse assunto. Então, assim, eu gosto até de deixar de uma forma neutra, porque às vezes um ou outro que vai ser a favor disso ou daquilo contrário, assim, eu acho que isso tá, eu costumo falar muito isso, tá, é uma causa Imparcialidade. suprapartidária, entendeu? Que também não tem a ver com religião, porque assim, eu tenho certeza que é unanimidade, né? Eu acho que não tem uma pessoa sã, saudável que fale assim, não, eu sou a favor do abuso sexual de crianças, eu acho que criança tem que ser estuprada mesmo, diariamente. Mas em relação à pergunta que o senhor fez, o que acontece? Na verdade, a gente fala que a internet, ela agravou sim esse problema. Por quê? Por alguns motivos, né? Primeiro, pela facilidade de se encontrar material de alguma forma, de se compartilhar material. Então, assim, esse acesso ficou muito mais amplo, tanto é que antes da internet, isso ficava restrito aos grupinhos, né? Dos interessados sexuais por criança. As famílias, as pessoas de bem que não tinham esse interesse, raramente tinham noção do que acontecia. Ninguém recebia uma foto de uma criança abusada por um acaso. Hoje em dia, quantas vezes as pessoas recebem, seja num grupo de WhatsApp, vamos divulgar, ajude até chegar às autoridades, né? Ou às vezes você está ali passeando no Instagram e de repente se depara com um perfil aberto, com cenas de criança, enfim, ou em qualquer outra plataforma. Então, sem sombra de dúvidas, a internet agravou esse problema. Também por quê? Porque a produção dos arquivos é um processo muito rápido, dinâmico e de baixo custo. A produção, não a comercialização. Então, assim, como essa produção é muito fácil e muito rápida, você consegue cada vez mais, né, vamos assim dizer, inserir mercadorias, vamos dizer que estou chamando os arquivos de mercadorias, cada vez mais na internet. Tanto é que um outro exemplo que a gente tem, cada vez que a gente deflagra uma operação, que a gente apreende material, o volume de material apreendido é absurdamente maior a cada vez. Então, assim, por vezes, isso até é motivo também para que a gente consiga se reestruturar, que a gente tenha que se reestruturar, porque, assim, os crimes cibernéticos como um todo, agora não só o abuso sexual de crianças, eles apresentam desafios constantes, né, para quem atua nessa área. Então, por vezes, as técnicas tradicionais de investigação não são Ele vai suficientes. mudando, não é isso? Ele vai se Exatamente. adequando, vai mudando. Então, assim, até porque a tecnologia cada vez vai se aprimorando, então, às vezes, quando você domina determinado assunto, vem uma nova tecnologia. Então, assim, os crimes cibernéticos acabam apresentando desafios constantes, então as técnicas tradicionais de investigação nem sempre são suficientes e satisfatórias. Né? Então, a gente tem que se utilizar de técnicas, de meios mais sofisticados para a gente conseguir obter êxito nas investigações, em que a gente quer prioritariamente identificar abusador e vítima, justamente para romper esse ciclo de violência, esse ciclo que se perpetua. Então, o que acontece? Dentre essas várias técnicas, esses meios mais modernos de investigação, por exemplo, a gente acaba trabalhando com cooperação jurídica internacional, com a colaboração entre as polícias de diversos países via Interpol. A gente tem formação de forças-tarefas específicas para tratar desse assunto.
por vezes a gente tem plataformas colaborativas, porque, por exemplo, eu começo a investigar uma organização criminosa com pessoas de países diferentes. E aí eu consigo, em alguma imagem, identificar uma vítima que pode ser, não seja brasileira. Aquele arquivo está circulando aqui no Brasil, mas a vítima seja de outro país. Então, alguns policiais são cadastrados e são habilitados para inserirem nessas plataformas colaborativas a imagem, por exemplo, da criança, de forma que ela seja identificada. Então, assim, a gente também tem ferramentas de inteligência artificial, a gente efetua rondas virtuais, por isso que, em boa parte, o trabalho da gente hoje, mesmo com a quarentena, com a pandemia, em parte não foi afetado no que diz respeito à tecnologia, foi no que diz respeito, né, à parte humana, vamos assim dizer, mas a gente continua adotando todas as medidas previstas para a gente poder conseguir trabalhar, né, com o máximo de segurança para todo mundo, mas sem sombra de dúvidas, a internet assim aumentou exponencialmente. Até porque, professor, assim, acabam as crianças também se expondo mais, né? Então, assim, está todo mundo ali se expondo, então acaba sendo ali um ponto de encontro de alguma forma, né? E a gente vê, às vezes, assim, nas conversas que os abusadores travam entre eles, as técnicas que eles se utilizam para se aproximarem de crianças, né? O que eles, até as mentiras, vamos assim dizer, que eles se utilizam para falarem, por vezes. Vou ter que só trocar a tomada aqui, porque já vai acabar a bateria. As mentiras que às vezes eles se utilizam para falarem para a polícia quando são pegos, entendeu? Deixa eu só dar um sumido 2 segundos que eu vou trocar a tomada aqui. Só um minuto. Opa! Então, nós estamos aqui ao vivo com a nossa delegada federal, Paula Mary, que está dando assim informações grandiosas e valiosas que estão nos municiando para o enfrentamento à pedofilia. Você está me ouvindo bem, Paulo? Ou minha voz está baixa? Tá. A sua voz que está um pouco baixa ainda. Está baixo, então eu vou aumentar aqui. Ver se melhorou. Melhorou? Ou não, está baixo? Melhorou, agora melhorou. A gente pode tentar sem o fone para ver se sem o fone fica melhor. Tá bom. Se a minha ficar baixa, tu falar também que a gente vai aqui adequando. Tá. E eu tenho uma outra pergunta aqui, que é a seguinte. Os criminosos agem, na maioria das vezes, de forma anônima, mas não deixam digitais. Quais são os maiores desafios na investigação no ambiente virtual? Sim, porque muitas das pessoas, por vezes, imaginam que internet é terra sem lei, né? Tanto de não ter lei que rege aquele espaço, aquele domínio, vamos assim dizer, como também que você pode fazer qualquer coisa sem deixar rastro. A pessoa acha que pode fazer o que quer, que é uma terra, vamos dizer, de anarquia, né? Eu entro ali, eu xingo, eu entro ali, eu abuso de criança, eu entro ali, eu compartilho o que eu quiser, e não é assim, né? Porque todo crime virtual, ele deixa vestígios, né? Vestígios digitais de alguma forma. Então, assim, a diferença vai ser mais fácil ou mais difícil, né? Não estou dizendo que todo crime seja assim, é só estalar o dedo que a gente acha. Não. Tem uns que dão mais trabalho? Claro que tem, entendeu? Mas, assim, a gente sempre vai conseguir identificar. Até porque, muitas das vezes, a gente, que eu digo as forças policiais, tem o auxílio de empresas que desenvolvem tecnologia, que têm constante interesse também em ajudar, em identificar. Porque, assim, por vezes, vamos dizer, uma determinada empresa desenvolve uma ferramenta, um software para ser utilizado de uma maneira X. E aí ela começa a perceber que aquele software que foi desenvolvido para uma atividade lícita, que ele começa a ser utilizado para uma atividade ilícita. Então, por vezes, é de interesse da empresa também colaborar, cooperar. Então, assim, eles, por vezes, orientam também as forças policiais em como agir,
Então, assim, a gente consegue, sim, efetuar, vamos assim dizer, ir, né, atrás dos rastros digitais deixados pelos criminosos, né, até porque a gente está constantemente fazendo capacitações, sempre se aprimorando, né, porque é E uma que corrida. sempre deixa esses rastros, não é isso? Na internet, E esses assim, rastros sempre ficam. sim, e a grande questão é que, na maioria das vezes, a gente não pode falar, né? A gente não pode revelar técnicas específicas de investigação. Eu sei que é o que todo mundo mais quer saber. Ah, nesse caso aqui, como é que vocês chegaram nos criminosos? Ah, foi feita uma operação na Deep Web, como é que vocês conseguiram, como é que não conseguiram? Então, assim, só que acontece que se a gente revela as técnicas, isso acaba se voltando contra a gente, porque a gente não vai estar ajudando a sociedade com esse tipo de informação, e muito pelo contrário, a gente vai estar municiando os criminosos de, tá, é dessa forma que eles chegam eles chegam até nós, então vamos mudar nosso modus operandi e vamos começar a agir de outra maneira. Então, assim, não é inteligente para a gente revelar as técnicas, né? Não, nem pensar. Enquanto elas estiverem funcionando, a gente fica no sigilo em relação a elas. Muito bom. Eu tenho uma outra pergunta aqui. Dentro do trabalho que você está fazendo, a pergunta é o seguinte: qual o cuidado que os pais e responsáveis devem ter com os filhos nesse tempo de retiro doméstico? Estão chamando de confinamento, isolamento, cadeia doméstica, a gente está chamando de retiro doméstico. Qual o cuidado que os pais devem ter com os filhos nesse tempo? E quais são o tipo de controle, regras e critérios que os pais podem usar para que se evite esses crimes de pedofilia via internet, cibernético virtual? Sim, na verdade, como eu falei anteriormente, é informação, é conversar, é conhecer o seu filho, é ter intimidade com o seu filho. Até porque se amanhã ou depois alguma coisa acontecer, seja no ambiente virtual ou no ambiente físico, né? O filho tem que se sentir à vontade e confortável de falar assim: eu posso contar isso para minha mãe, eu posso contar isso para o meu pai. Por mais até que eu tenha feito algo de errado, mas eles vão me ajudar. Mas não, porque muitas das vezes, quando eles chegam para contar, eles ainda têm até uma certa agressividade, vamos assim dizer, por parte dos pais e acabam nem contando. Né? Então, eu acho que primeiro é ter essa intimidade, é conversar sobre os reais perigos, sobre o que acontece, né? A internet por si só, ela não é boa ou ruim, a internet ela é neutra, né? Tudo depende do uso que a gente faz dela. Tanto é que a gente está aqui agora tentando alcançar um maior número de pessoas justamente para Sua levar voz está baixa. para levar informação, assim, para levar informação e conhecimento. Melhorou? Para levar informação e conhecimento, né? A outra questão é controlar, saber exatamente que tipo de conteúdo o filho acessa. Até porque agora, nesse período, muitas crianças estão tendo aula de escola, etc., no computador. Então, não adianta falar assim, porque meu filho não vai usar computador, que a gente sabe que vai acabar usando, né? Ou, quando a vida, vamos assim dizer, voltar ao normal, não adianta falar assim, não vou dar um celular, o meu filho não usa computador em casa. Tá, ele vai para a escola, ele vai usar de alguém na escola, ou ele vai ter que fazer um trabalho da escola. Então, assim, acaba sendo quase que inevitável isso. Então, assim, em vez de impedir que a criança use, eu sou muito mais a favor de ensinar a criança a usar, né? Eu dou um exemplo muito simples, assim, todo mundo que tem criança em casa tem tomada, por exemplo. Ninguém nunca deixou de ter tomada porque tinha criança. E tomada é algo extremamente perigoso. Fogão é algo extremamente perigoso. E ninguém deixa de ter porque tem criança. O que você faz? Escada Você também, né? ensina. Escada também, né? Exatamente. Então, assim, se a gente for pensar, a casa em si é um ambiente todo perigoso para uma criança, né? Cheio de quina, tudo pode ser, a criança pode se machucar, se cortar, enfim. Então, assim, você não ensina, aqui não pode mexer, aqui só com a mamãe, ali não pode chegar na janela, não pode isso, não pode aquilo. Então, é a mesma coisa, é dar orientação de acordo com o grau
de compreensão da criança, né? Além disso, a gente tem algumas ferramentas também de controle parental que podem ser utilizadas no celular, na internet, para você regular que tipo de conteúdo seu filho tem acesso, né? Outra coisa, assim, também, a depender da faixa etária, é necessário uma criança ter ela própria uma rede social, se expor de maneira ali indevida, estar sujeita a uma abordagem de toda e qualquer pessoa? Não vou aqui dizer que sim ou que não, mas assim, os pais têm que refletir sobre isso, né? Uma vez que optaram por deixar a criança ter a rede social, tem que estar ali constantemente monitorando, ver o que acontece, ver o que não acontece, com quem fala. Então, assim, parece algo simples, mas que deixa de ser, né? E a gente acaba tendo que dar orientação, às vezes. Um dia eu vi uma palestra do Mário Sérgio Cortella, dele falando como que a tecnologia afasta a família, mesmo estando todo mundo dentro de casa, aquela clássica imagem, né, que a gente vê, às vezes está todo mundo na mesa, cada um no seu mundinho ali no celular, ninguém interagindo, que ele dá o exemplo. Eu, por exemplo, quando eu era criança, o único telefone que existia era aquele telefone fixo na sala, que tinha um fio enorme, que quando tocava, quem atendia era a mãe. Ah, quer falar com a Paula? Quem que quer falar com ela? Ali naquele momento a mãe sabia quem era, de onde era. Não tinha assim alguém novo que a mãe nunca tinha ouvido falar ligando para a Paula. Entendeu? É da onde? É da escola, é da natação, é do curso de inglês, é daqui do prédio. Hoje em dia, não. Como as crianças estão soltas de forma desvigiada, né? No celular, etc., pai e mãe não sabem nem com quem fala, sabe nem quem é, nem de onde que é. Então, assim, não dá, a verdade não dá para terceirizar função de pai e mãe. Ser pai, exatamente, ser pai e ser mãe é difícil, é trabalhoso, entendeu? Então, assim, a gente vê hoje em dia quantas pessoas que às vezes a criança está ali chorando, o pai e a mãe não quer ter trabalho, pega, a primeira coisa que faz é empurra um celular, empurra um tablet para distrair a criança, né? E depois é esse pai e essa mãe que vai reclamar que a criança é viciada em celular, que a criança não larga o celular, entendeu? Então, assim, Mas quem viciou essa criança? Quem é que viciou essa criança? Então, assim, pode usar, é saudável, mas como boa parte das coisas na vida é saber usar, né? E ter conhecimento dos perigos, do que pode acontecer ali, né? Assim, uma analogia simples que a gente faz, você levaria uma criança, por exemplo, de 4 anos de idade e deixaria sozinha no shopping? Deixaria sozinha numa praia? Do tipo, ó, vou te deixar aqui, daqui 6 horas eu venho te buscar? Você não faria isso, mas na internet as pessoas fazem isso. É exatamente, a analogia é essa. Você pega uma criança de 4, 5 anos, seja da idade que for, você deixa ele sozinho. E daqui 5 horas, 6 horas, 8 horas eu volto para te buscar, né? E ali você não tenha dúvida, existe inteligência no mal, que a gente tende a achar, que criminoso é burro, ou que vai ter um determinado estereótipo, e não tem. Então, assim, a pessoa achar que um abusador de crianças vai parecer com a figura que ela criou de um abusador, né? Vamos dizer, a gente imagina que um abusador de criança, pelos atos que ele pratica, é o quê? É um monstro fisicamente. Então, você fica imaginando que você vai encontrar com um monstro, com o olho no meio da testa, uma criatura horrorosa, e não é assim, entendeu? Então, assim, você achar que você vai, pelo olhar, identificar um criminoso desses, já se mostrou que não é uma estratégia eficaz no combate ao abuso e à exploração sexual de crianças. Não vai achando que por olhar, isso daqui é feio, então pode ser. Não, isso daqui tem cara de burrinho, deve ser esse. Não é assim que funciona. Então, assim, até bom que a gente deixe claro isso, não existe, que muito se pergunta, não existe um perfil de abusador sexual de crianças, né? Tem gente inteligente, burra, empregada, bem empregada, desempregada, de qualquer religião, sem religião, entendeu? Qualquer faixa etária. Ele não tem rótulo. Exatamente. Então, assim, e homens e mulheres, pasmem, a gente tem muitos casos de mulheres, mães, que abusam sexualmente dos seus filhos e das suas filhas.
Não são só homens, muito embora os estudos indiquem que a grande maioria é de homens, mas não exclusivamente de homens. Existem mulheres abusando também de meninos. Também, de meninos e de meninas. Não De existe nem meninos. só essa relação, assim, um exemplo, a mulher só abusa de, um exemplo, menino, homem só, não. Mulher abusa de menino e abusa de menina, e homem abusa de menino e de menina também. E outra coisa que também, assim, que a gente tem que trabalhar com evidências científicas, e não com achismo. O interessado sexual por criança, os estudos também comprovam, não tem relação alguma com homossexualismo, também não tem a ver, é porque necessariamente foi abusado na infância, vai se tornar um abusador? Não necessariamente, a maioria dos abusadores sexuais de criança não foram abusados na infância. E, assim, uma outra colocação também, professor, que a gente pode fazer, até porque o nome da campanha, vamos assim dizer, Enfrentando a Pedofilia, tem algumas pessoas que questionam a utilização dessa expressão, né? Porque a pedofilia, eu acho que é uma expressão extremamente abrangente, que quando a gente fala, alcança todos os públicos, né? Se você chegar na rua e perguntar, você sabe o que é pedofilia? É aquela palavra que todo mundo sabe o que quer dizer. Só que o que acontece? Tecnicamente falando, a pedofilia é uma parafilia, é um transtorno psicológico específico, de difícil diagnóstico clínico e que depende, está catalogado lá no CID, e depende de diagnóstico médico. Então, assim, eu até falo, por exemplo, todo mundo que está triste tem depressão? Não, a depressão depende de determinados requisitos lá que o médico observa. Da mesma forma, a pedofilia. Estou dizendo que o pedófilo é um doentinho, pobre, coitado, que a gente tem que passar a mão na cabeça? Não, não estou falando isso. Estou falando que, tecnicamente, é um transtorno mental específico. Então, por isso que tem pessoas que optam por a gente não utilizar a expressão pedofilia, uma vez que, teoricamente, a gente poderia ter pedófilos não abusadores, assim como a gente pode ter abusadores que não são pedófilos. Ou seja, aquele homem abusador não pedófilo, ele não tem a parafilia, ele não é portador daquela doença, mas ele abusa sexualmente de crianças. Então, por isso, se vocês forem reparar, a imensa maioria das vezes eu falo em abuso, em exploração sexual e em violência sexual, e evito falar da palavra pedofilia para a gente não entrar nessa discussão, entendeu? Muito embora eu seja a favor da utilização, porque alcança todo mundo, é muito mais prático a gente falar e chama muito mais atenção, né? Exatamente. E foi importante você falar do abuso, exploração e violência, e para as pessoas entenderem a abrangência dessa problemática, que não se reduz apenas a um abuso ou a uma exploração, mas três: abuso, exploração e violência sexual. Sim, e aí deram o nome. Foi muito bom você ter falado sobre isso, porque às vezes a porque pessoa na fala assim, verdade não, a violência... ele não sofreu violência, não. Ele não foi ele não foi violentado, não. Não, mas espera aí, ele foi abusado. Não é isso? Sim, Então, sim. é muito importante esse ponto aí que você citou, para que as pessoas fiquem alertas. A gente não quer nenhum dos três, nem o abuso, nem a violência e nem a exploração. Nenhum dos três. Sim, porque, na verdade, a violência é como se ela fosse um gênero que comporta o abuso, né, e a exploração. O abuso é quando tem um interesse sexual, simplesmente, vamos assim dizer. A exploração é toda vez que envolve dinheiro, que envolve comércio, de alguma forma, que se dá através do tráfico de crianças, do turismo sexual, da prostituição infantil e da pornografia infantil, porque é um comércio também, muito embora eu tenha falado que a produção das imagens seja de baixo custo, o comércio delas é de alto custo, né? Então a gente sabe que tem pessoas que lucram absurdamente
com crianças. Então, por isso também que, às vezes, quando algumas pessoas falam assim, não, mas ele só fica assistindo no computador, ele é incapaz de tocar numa criança, ele é incapaz de fazer mal para uma criança. Mas para ele estar sentado o dia inteiro assistindo vídeo de uma criança sendo estuprada, uma criança precisou ser estuprada para poder satisfazer o prazer dele. Então, quando pessoas às vezes falam, ele compartilhou 5.283 vídeos, foram 5.283 crianças diferentes sendo estupradas. Então, a gente nunca pode perder isso de vista, né? Se existe um comércio, se existe uma produção, é porque tem os consumidores desse tipo de material, existe toda essa indústria, essa organização por trás para poder prover esses interessados, esses usuários que querem esse tipo de material. Agora você tocou num ponto muito fundamental e muito importante, quando você falou, só pode produzir material para comercializar se houver quem consome. Então, aqui a gente também quer dar um alerta à sociedade. Você que consome esses produtos, você também acaba retroalimentando toda essa cadeia desse estrago, dessa anomalia social que a gente está aqui falando, que eu chamo de pandemia mesmo, que essa coisa, apesar de ser silenciosa, é uma verdade. Então, cabe aqui a gente também fazer essa observação para aqueles que estão aqui. Não, mas eu não coloco a mão em ninguém, eu não toco em ninguém, eu só assisto os vídeos. Está consumindo produto. Sim, é bom que se diga também que são diversos os crimes praticados. Então, uma pessoa que está ali na posse desse material, você possuir esse tipo de material é crime. Mas eu não compartilho para ninguém, fico trancado em casa, só eu vejo mais ninguém. É crime, é criminoso. Ter a posse, armazenar esse tipo de material é crime. Compartilhar, transmitir, publicar, trocar, difundir de qualquer forma também é crime. Além da produção, além da simulação das cenas. E, assim, é bom que a gente fale também que, na imensa maioria das vezes, o abuso da criança não é um ato isolado. Não é aquele caso assim, o homem está passando, agarra uma criança e leva para a moita. Não é isso que acontece. Existe todo um processo de aliciamento, um grooming. O abusador, o criminoso, ele se aproxima da criança, ele usa técnicas específicas para poder... Assim, quando eu estava falando de aparência física, não tenham dúvidas de que um abusador, ele tem facilidades, ele tem habilidades para lidar com criança. Sabe aquela pessoa que às vezes você fala, nossa, fulano vive rodeado de criança, como ele sabe conversar com criança? Então, assim, uma vez eu estava lendo uma reportagem bastante interessante que falava o seguinte, não são, por exemplo, os profissionais, um médico, um professor, um treinador que vira um abusador sexual de crianças. Na verdade, os abusadores escolhem o que eles querem ser. E boa parte das vezes eles escolhem profissões que permitem que eles tenham fácil acesso a crianças. Teve um relato que eu li um dia desses de um jogador de futebol americano, salvo engano, eu não vou me recordar do nome dele, mas que ele foi abusado por anos, salvo engano, por 6 anos pelo treinador dele, ele que relata isso. E aí o treinador dele casou com a irmã do jogador, da criança vítima, e teve filhos com ela. Então ele falou assim que ele teve uma enorme dificuldade de conseguir falar sobre isso, porque ele não se sentia no direito de destruir a família dele. Então, assim, isso não é raro, a gente vê a criança sendo vítima de mais de uma vez. Primeiro, vítima da violência sexual e depois vítima dessa questão dele não poder falar. Quantas vezes eu tenho muitos conhecidos já adultos que foram abusados sexualmente na infância, e digo conheci 2 porque são homens e mulheres, que eles falam, Paulo, eu olhava, a família era a família perfeita. Eu não me sentia no direito de destruir aquela família perfeita. Entendi. Então, a criança ainda carrega de alguma forma... Acaba criando uma fronteira, né? Uma barreira. Né? Exatamente. Uma barreira de silêncio. A criança ainda carrega, de alguma forma, essa culpa, sabe? Esse silêncio, porque isso não é a responsabilidade da criança.
né? A criança, quando ela é abusada, a família falhou pelo menos em 3 momentos. Quando deixou que o abuso, quando permitiu de alguma forma que o abuso acontecesse, quando não identificou que o abuso aconteceu, e depois, quando não pede, quando não vai cobrar de alguma forma, a punição daquilo. Punição pelo sistema da justiça criminal que eu estou falando. Né? Então, assim, é um peso muito grande para essa criança, e a quantidade de crianças e de adolescentes que se suicidam por conta disso, por não conseguirem carregar esse peso. Não raro a gente vê cartas que as crianças, que os adolescentes deixam, tamanha era a dor, e eles não conseguiam mais dar conta daquilo. É um peso de consciência que vai se acumulando e vai aumentando. Sim. Dia após dia, e chega um momento que a pessoa até não consegue mais suportar tamanha carga psicológica negativa, porque quer, mas não pode, em nome da preservação de alguma coisa. Vou te falar, não é fácil, não. Os efeitos colaterais dessa ignomínia são incalculáveis, viu? Nas dimensões espirituais, físicas e até psicológicas, principalmente. Então, para vocês que estão aqui acompanhando, nós estamos nessa noite recebendo com muita honra a nossa delegada federal, Paula Meri, que é a chefe do Grupo de Repressão de Crimes Cibernéticos do Estado do Rio de Janeiro, que também está fazendo um trabalho brilhante aqui no Estado do Rio de Janeiro. Inclusive, eu queria até perguntar para ela como que está sendo feito o trabalho aqui no Rio de Janeiro, quais são as regiões que nós precisamos dar um enfoque maior no sentido das incidências dos casos, né? Quais das 9 regiões do Rio de Janeiro, onde a coisa está pulverizada, a coisa está concentrada, existe incidente mais em determinada região. Você que tem a visão macro, onde é que a gente pode, nesse momento, voltar ao nosso espectro do enfrentamento desse problema tão sério que avilta a nossa sociedade? Eu acho muito difícil, mesmo que a gente identifique uma região específica no sentido de aqui é mais incidente do que na outra região, acontece em todos os lugares. E eu acho que se a gente chama a atenção para um lado, a gente acaba deixando de olhar para o outro lado, achando que lá... Um exemplo, se eu viro e falo assim, acontece mais na região dos lagos, por conta de turismo, etc. e tal. Aí a gente, então a gente nem precisa prestar atenção na região serrana ou aqui na capital, porque a coisa acontece... Pode incorrer nesse erro, né? Exatamente. Então, assim, fica muito difícil da gente determinar uma região específica. Sim, se eu tivesse alguma região em que não acontecesse, eu até poderia falar, aqui não acontece. Só que, assim, a gente sabe que é uma realidade não só do Rio de Janeiro, né? Eu diria que mundial. Então, assim, a gente tem que prestar atenção em todos os lugares, em todas as regiões, nas crianças e adolescentes de todas as faixas etárias, porque da mesma forma que na pornografia adulta, que existe lá as opções, vamos assim dizer, mais variadas, no que diz respeito à criança também. Quando a gente apreende material, a gente vê que os criminosos catalogam de acordo com a preferência sexual, de acordo com a faixa etária da criança. Então, assim, a gente não pode nem dizer, uma criança nessa faixa etária aqui está protegida, porque não está. Às vezes, nas conversas, a gente ouve falando assim, por exemplo, eu prefiro meninos gordinhos de uniforme. Não, já eu prefiro meninas vestidas assim que são mais sexy. A gente tem casos, às vezes, de homens que saem na rua e fotografam sem que as pessoas percebam. Um exemplo, uma criança na fila do McDonald's, a outra de mão dada com a avó atravessando o sinal. Ou as pessoas que têm redes sociais que adoram postar foto de filho, fica capturando foto no perfil dos outros, de Facebook, de Instagram. E aí chega lá, tá a exposição de criança. Aqui, Paula, você tocou num assunto aqui agora que acendeu a fogueira geral. Essa exposição de crianças, né, nas redes sociais, feita pelos próprios pais, que toda hora coloca a foto do filho e tal lá. E isso aí é bom, é ruim? Isso aí no teu olhar,
enquanto delegada federal, o que é isso? Fala para os pais que estão ouvindo agora. Exatamente, a questão é, tudo que a gente coloca na internet, a gente perde o controle sobre. Então, enquanto você tem as fotos do seu filho contigo, você tem a certeza que estão contigo. A partir do momento que você publicou, mesmo que amanhã ou depois, hoje eu vou sair da live e vou excluir. Ótimo, exclua sim. Mas uma vez postada, a gente não pode afirmar onde é que aquela foto foi parar. Aquela foto pode surgir daqui 6 meses, daqui 1 ano, entendeu? Num site lá em outro país, num grupo, numa rede de abusadores sexuais de criança. Então, assim, eu não entendo a necessidade, não vou nem questionar agora de colocar foto de criança em condições, vamos assim dizer, normais. Mas eu não entendo a necessidade de um pai e de uma mãe colocar uma foto de uma criança nua. Eu não sei. Às vezes E coloca foto de acontece criança. isso, você vê isso? A gente vê, às vezes, assim, que bonitinho, saindo do banho, etc e tal, e vai e posta uma foto de criança, assim, qual é a necessidade disso, né? E, assim, mesmo as que não são de nudez, por vezes tem abusadores que pegam esse tipo de foto. Então, assim, é bom que as pessoas tenham consciência de que isso acontece para que possam tomar decisões de forma consciente, né? Existem colecionadores de material de criança na internet que estão soltos. Então, assim, você tem que ter muito cuidado do que você posta, as informações que você dá relativas à criança, etc., porque isso é, sim, um risco, é, sim, um perigo. Entendi. Aí, paz, aí tá a responsabilidade, você que ainda não tinha essa noção, tá aí a palavra da autoridade aqui do nosso Rio de Janeiro, do nosso Brasil, a nossa delegada Paula Mary, que está trazendo esse esclarecimento enorme sobre a questão do controle na exposição de fotos de filhos, né, filhas, na internet, que você pode estar alimentando alguém que está fazendo um book com as imagens do seu filho ou filha sem você saber. Então, cuidado a partir de hoje, não fomente essa rede, não alimente esse desejo desenfreado, essa obsessão de alguns, porque cada vez mais que a gente desnutri-lo, a gente está na linha certa desse grande enfrentamento. Eu tenho aqui, Paulo, alguma outra pergunta que fala muito sobre a questão do encorajamento dos pais em fazer denúncias. E aí eu queria saber de você se aqui no Rio de Janeiro a gente tem alguma ouvidoria onde os pais poderiam, olha, eu não quero me expor, eu sei que tem o Disque 100, mas eu queria fazer uma denúncia pessoal. Aqui no Rio de Janeiro tem alguma ouvidoria onde essas famílias possam estar chegando e de maneira aberta, direta e objetiva, estar narrando fatos que estão acontecendo, ou consigo mesmo, ou com o vizinho, ou com alguém que ele sabe, né? Tem essa ouvidoria? Eu sou sempre a favor de que, em se tratando de crime, o lugar que tem que ser comunicado é uma delegacia de polícia, né? Até porque é ali na delegacia que os elementos vão ser colhidos da melhor maneira possível, da maneira mais técnica possível, né? Não duvidando da competência de outros órgãos, mas assim, cada um no seu quadrado. Então, assim, já que a gente está tratando de abuso sexual de criança, o ideal é procurar a Polícia Civil, ou a Polícia Federal, ou o Conselho Tutelar, ou o Ministério Público, isso de forma presencial, como o senhor perguntou, né? A gente tem o Disque Denúncia, que serve para todo e qualquer crime, a gente tem o Disque 100, que é específico para isso, e temos também diversos links, diversos sites, melhor dizendo. Por exemplo, a SaferNet é uma ONG que trata de crimes praticados pela internet, não só o abuso e a exploração sexual de crianças. Então, eles têm um link específico para você denunciar não só pessoas, mas para você denunciar sites. Então, é muito bom porque eles conseguem preservar o conteúdo daquele site, eles têm mapas, estatísticas que eles mostram as regiões, inclusive do mundo. Então, assim, uma vez acontecido um crime, a melhor
a autoridade a ser procurada é realmente uma instituição policial, porque vai conseguir dar as orientações do que deve ser feito, o que não deve, vai saber colher as informações. Um exemplo, às vezes a pessoa vai numa ouvidoria que é algo genérico, que trata tipo de A a Z, aí um exemplo, relata uma situação, estou dando um exemplo hipotético, aí a ouvidoria fala, não, pode voltar para casa e apagar esse conteúdo do seu celular, ou não, pode ir para casa e não precisa pegar essa informação. Se o fulano ligar de novo, não precisa perguntar mais nada. Não e vai aí adiante, já seria você está dizendo que não vai adiante, morre ali mesmo. Pode ser, não estou nem dizendo que a ouvidoria não vai dar prosseguimento, não, mas às vezes pode ser que ela acabe ali por não saber, porque eles não são órgãos de investigação, então eles não vão saber colher os elementos necessários e suficientes para uma investigação. Então, às vezes, podem até atrapalhar em vez de estar ajudando, né? Sim. Bom demais. E você viu aí vários órgãos que a nossa delegada passou agora, para que vocês possam aí, além do Disque 100, passou a questão do SaferNet, né? As delegacias, a Polícia Civil, o Disque Denúncia. Então, eu quero encarecidamente, através desses mecanismos que a nossa delegada Paula Meri está passando para nós, que nós tomemos ciência que, enquanto cidadãos, temos o dever de pegar tudo aquilo que a gente vê que não está correndo com normalidade e se dirigir a esses órgãos para que façamos, então, as devidas denúncias. A sociedade tem que entender que esse trabalho é de todos nós. A nossa delegada está se esmerando, está se sacrificando, está expondo a vida dela em prol da defesa das nossas crianças. Agora, ela não pode ficar sozinha, como eu também não posso, como ninguém pode. Essa causa é de todos nós. Eu tenho aqui a penúltima pergunta, que diz o seguinte: quais os indícios que os pais e responsáveis devem prestar atenção na iminência do abuso contra as crianças e adolescentes no ambiente virtual? Então, aqui ele está perguntando que indícios que os pais podem estar percebendo e que devem prestar atenção já na iminência do abuso contra a criança e adolescente no âmbito virtual. Tá, essa pergunta é até difícil na medida em que pode ser que uma criança esteja conversando com alguém, por exemplo, num perfil fake, que ela não saiba. E aí ela está na iminência de ser abusada, por exemplo, virtualmente, mas ela não sabe. Então, pode ser que ali, naquela iminência, ela ainda não manifeste sinais, porque nada de ruim ainda aconteceu, vamos assim dizer. Mas uma criança que já foi abusada, porque assim, por vezes, antes que o abuso aconteça, o abusador é uma pessoa interessante, é uma pessoa carinhosa, é uma pessoa divertida, né? Porque a criança, ela não é tirada dos braços, vamos assim dizer, da família, dos pais, sob a mira de uma arma. Ela é tirada na base da confiança, né? Falando isso quando são pessoas do convívio familiar. Então, assim, e a confiança mal direcionada, ela é uma arma muito poderosa para o criminoso. Muito, né? muito. Então, assim, muitos deles, até quando conversam, eles falam assim, é muito fácil você abusar de uma criança, basta você conquistar a confiança dos pais, né? Então, assim, uma vez conquistada a confiança, os pais, às vezes, vão confiar mais naquele adulto do que na própria criança. Se a criança chegar contando, relatando que foi abusada, eles não vão acreditar. Então, para responder... A questão do tal do acima de qualquer suspeita. Exatamente. Então, assim, como existe essa confiança, e muitas das vezes existe um laço afetivo da criança com o abusador, né? Tanto é que muitas das vezes, quando o abuso acontece, hoje perguntaram isso numa outra live que eu fiz, a criança às vezes pode sim gostar do abusador e às vezes até continuar gostando mesmo depois de ser abusada, porque alguns dos sentimentos ficam muito misturados. Uma vez o promotor Casé Fortes, que é presidente do movimento Todos contra a Pedofilia, criador do movimento, né? Ele sempre conta essa história, que teve uma menina que relatou para o promotor de justiça e para o juiz os abusos que sofria, e ao final ela perguntou, mas todo pai não faz isso com a filha, não? Porque ela achava que aquilo era normal.
Por quê? Porque o pai induzia ela a acreditar, não, é um carinho especial, é o jeitinho diferente do papai amar, né? Então, a criança, por vezes, ela entra em algum grau de conflito. E a criança que já é vítima de abuso, ela vai apresentar alguma mudança de comportamento, e, em geral, uma mudança brusca. Então, assim, a criança era de um jeito e ficou de outro. Então, assim, a criança era feliz, alegre, extrovertida, de repente ficou uma criança agressiva ou introspectiva, ou passou a ter problemas com alimentação, ou era uma criança que já sabia ir ao banheiro fazer suas necessidades sozinhas, de repente não sabe mais fazer, começa a fazer no meio da casa, começa a fazer na cama, entendeu? Ou apresenta uma queda no rendimento escolar, Mudança, problema com sono, mudanças, exatamente. E começa a apresentar, por exemplo, doenças típicas de adulto, depressão, insônia, angústia. Assim, eu não consigo entender, uma criança de 7 anos está angustiada. Angustiada de quê? As únicas preocupações que criança tem que ter são brincar e estudar. E mais nada, criança não tem que ter problema. Isso tem que ser resolvido pelos adultos. Então, a partir do momento que a criança começa a ter angústia, ter insônia, ter, enfim, diversos outros problemas, mesmo até que o responsável não desconfie que seja um abuso, eu não estou falando que necessariamente vai ser, mas é um sinal de alerta. Entendeu? É para você. É muito curioso como é que as pessoas reagem. Se você tem um carro, se você tem. Vou até falar uma coisa, porque o carro é caro, mas se você tem um liquidificador, que é alguma coisa que se quebrar, você vai ali na esquina e compra outro. Se o liquidificador começa a fazer um ruído diferente, ou dar uma balançada diferente, aquilo chama a sua atenção. Se o secador de cabelo começa a fazer um cheiro ruim, você fala: peraí, pode pegar fogo. Deixa eu olhar o que está acontecendo. Agora, uma criança, quando começa fazendo uma comparação, criança não é coisa para dar defeito, mas fazendo essa comparação, a criança começa a dar defeito, os outros acham normal, deixa para lá. Ou o adolescente está lá naquela fase toda diferentona, pintou cabelo de verde, todo esquisito, entra do quarto e não sai mais, troca o dia pela noite. Assim, alguns abusadores que eu já identifiquei que trocavam dia pela noite, não trabalhavam, não estudavam e passavam a madrugada inteira no computador. E muitas das vezes, quando as mães eram já adultos, etc., quando as mães eram ouvidas, elas às vezes relatavam assim: minha filha, eu não sei o que uma pessoa pode fazer no computador. Falei: não tem problema nenhum, minha mãe também não sabe, minha mãe não sabe mexer em computador. Mas a minha mãe sabe que não é certo uma pessoa de 30 e poucos anos estar em casa sem estudar e sem trabalhar, e sem procurar emprego. Que não é certo uma pessoa de 30 e poucos anos estar em casa trocando o dia pela noite, acordando meio-dia, 3 horas da tarde, 3 horas da madrugada, tá ligado. Tá estranha, né? E outra coisa, quem é que compra o computador? Quem é que compra o celular? Quem é que paga a internet? Essa mãe, muitas das vezes idosa, sacrificada, que está trabalhando para o marmanjo ficar praticando crime. Então, assim, serve de alerta também para pais que olham e percebem de alguma forma que algo estranho acontece em casa. Né? Então, assim, eles têm responsabilidade, porque, assim, nesse caso, o computador é como se fosse uma arma para praticar um crime. Por acaso, essa mãe ia comprar um fuzil e dar na mão do filho e falar assim: toma aqui, meu filho, vai assaltar os outros na rua? Toma aqui, vai matar uma pessoa na rua? Ela não faria isso. Então, por que ela compra um computador, ela paga uma internet para ele ficar estimulando o estupro de crianças? Então, assim, a gente tem que pensar na responsabilidade social, porque é muito fácil, por vezes, as pessoas quererem se esquivar, quando de alguma forma ali estão sendo permissivas, coniventes, fechando os olhos. Incentivo. E quantas pessoas, por vezes, em casa, compartilham um computador, às vezes percebem um arquivo esquisito, deixa para lá, não fala nada, entendeu? Então, assim, a partir desse momento que as pessoas ganham esse tipo de informação, se tornam ainda mais responsáveis pelas crianças, né? A gente tem que ser a voz das crianças, não fica achando que uma criança vai chegar no seu braço e vai falar assim: ô tio,
Ô tio José, ô tia Paula, eu estou sendo abusado, porque não é assim que acontece. A criança vai dando sinais, entendeu? E o adulto tem que perceber o que está acontecendo, né? Por vezes são marcas físicas, sim. Toda vez que a criança chega da casa do tio fulano, da tia Beltrana, chega com umas marcas estranhas, chega sensível ao toque, né? Por vezes acontece isso, mas por outras vai ser uma mudança de comportamento que tem que ser observado. Hoje eu falo muito isso. Ou seja, a mudança de comportamento é um sinal de alerta, que os pais têm que estar atentos, porque ali pode ser um indício de que alguma coisa anormal já está acontecendo ou na iminência de acontecer. Exatamente, eu costumo até falar, a minha mãe, por exemplo, a minha mãe me conhece pela respiração, e não é exagero, o dia que eu faço assim, o assado, ela fala, ih, Paula tá bufando hoje, tá mal-humorada, hoje tá respirando mais assim, o jeito que eu piso, se eu piso mais suave, Então, assim, só que as pessoas hoje querem ter filhos e não querem conhecer, ninguém olha ninguém no olho. Não, vamos falar logo, não quer ter responsabilidade, né? Exatamente, acha que ter filho é um exemplo. Dar um computador, se amanhã ou depois puder dar um carro, e não é isso, ser pai e ser mãe não é isso. Outro dia me perguntaram numa dessas lives, eu quero mandar um beijo para Vanessa Lima, presidente do Movimento MILA, Movimento Infância Livre de Abuso, mandar um beijo para ela. E o que acontece? Muitas das vezes, até me perdi no raciocínio, fui parar para mandar da responsabilidade, eu acho que a gente estava falando. A responsabilidade dos pais, você estava dizendo o seguinte, não é só dar presente, dar carro e dar conforto. Sim, lembrei, porque outro dia vieram me falar assim, mas isso só acontece com filho de pobre, porque filho de pobre que fica largado. Eu falei, tá enganado. Muitas das vezes é o filho do pobre, falando de forma bem preconceituosa mesmo, que vai ter amor, que vai ter carinho, que vai ter um olho no olho, que vai ter um pai, uma mãe, uma avó, diálogo, um irmão mais velho que se preocupa, que orienta, que fala, né? E às vezes esse filho, que entre aspas é de uma família, a gente tem até um caso interessante que a gente pode falar. O que acontece? Todos os casos, tanto as investigações quanto os processos, por versarem sobre direitos de criança, tramitam em segredo de justiça e a gente não pode falar. Mas esse caso foi noticiado pela imprensa. O que eu estou falando, eu fiquei sabendo pela imprensa. Então, a informação está lá, não tive acesso aos autos. Teve um professor, vou citar, há pouco tempo, em São Paulo, que ele pegava umas caixinhas de remédio, cadê? E fazia uns furinhos nessas caixinhas de remédio. E colocava uma câmera dentro e colocava na mesa, na sala de aula, dentro da escola. Uma escola de poder aquisitivo de gente rica, né? E ele colocava essas caixinhas de remédio posicionadas ali para filmar os alunos. Muitas das alunas ali provavelmente sendo filmadas ali, sei lá, na parte, vamos dizer, todo mundo sentado. Então, assim... Eu vi. É bom que isso fique registrado para a gente ver, pode acontecer em qualquer lugar, a qualquer hora, por qualquer pessoa. Então, não adianta falar assim, meu filho tem que tomar cuidado quando estiver na rua. Não, quando estiver em casa, na rua, no shopping, na escola. Você tem que passar informação, você tem que ensinar o seu filho. Todo lugar é lugar de cuidado. Se não, exatamente como a gente estava falando antes, professor, por exemplo, se a gente se preocupa com uma região e deixa de vigiar outra, isso é perigoso. Eu entendi a pergunta e a preocupação do senhor, mas, assim, eu não gosto de dizer, vamos todos olhar para cá, porque enquanto a gente estiver olhando para um lado, a gente vai deixar o outro lado desvigiado. Desguarnecido, né? Exato. Bom, minha amiga, eu quero dizer para você... Hoje a gente teve também uma homenagem muito bonita por conta do nosso Maio Laranja, que o Padre Omar iluminou o Cristo Redentor hoje, às 7 horas da noite. Às 7 horas da noite, Cristo Redentor foi iluminado de laranja, né, independentemente, como eu falei, de religião, de crença, etc., mas para trazer coisas boas e abençoar todos nós aqui, para que Deus ilumine
né, o Olha, caminho de todo mundo. eu quero dar parabéns por essa proatividade dele e que isso sirva de exemplo para todos os segmentos da sociedade, as Forças Armadas, as igrejas evangélicas, as associações, as fundações, a sociedade civil organizada, o poder público, a iniciativa privada, esportista, lojista, capoeirista, varejista, em linhas gerais, que todos, né? Se eu não consigo iluminar o Cristo, que eu ilumine a minha própria casa. Isso aí já Sim, está bom, é um porque se problema cada um varrer a social, é frente um da problema sua de casa, todos. a rua toda vai estar limpa. Esse é o ditado que diz, né? Se cada um varrer a frente da sua casa, a rua inteira vai estar limpa. Não dá para esperar um gari sozinho para varrer a rua toda sozinho, né? Mas se cada um fizer o seu dever de casa, eu tenho certeza que a gente vai avançar muito, e é isso que a gente está trazendo aqui, mostrando que você, enquanto pessoa, enquanto ser humano, enquanto profissional da área que você trabalha muito bem como delegada federal, à frente desse órgão tão importante, que é chefe, né, do grupo de repressão aos crimes cibernéticos, está fazendo essa parte. Aí daqui a pouco tem o outro feirante que está fazendo a dele. Ou seja, Sim, todo mundo, como o padre hoje fez essa intervenção pedindo ilumina o Cristo da cor laranja, para todo mundo entender que esse mês é um mês do enfrentamento ao abuso e exploração sexual. Então, eu quero agradecer muito a você, Paula, por ter colocado a sua vida mais uma vez a serviço de maneira pedagógica, didática, passo a passo, você ensinando, ó, isso aqui é bom, isso aqui não é, isso aqui é assim, isso aqui pode ser dessa forma, corrigindo até vícios de pensamento de alguém que pode estar do outro lado. E eu aqui nessa noite quero dizer, aprendi muito aqui e quero aprender cada dia como servir melhor a sociedade, porque a gente entende que o nosso Brasil é magistral, é gigante, é maravilhoso. E não pode ter no seu calendário, né, uma coisa tão preocupante como essa questão. E hoje a gente quer agradecer muito você e pedir a você nessa hora que você deixa aqui, nesse momento, uma palavra para a sociedade brasileira, para o Brasil, o estado do Rio de Janeiro, Baixada Fluminense, aqui a cidade de São João do Meriti, toda essa região com seus bairros, né? Deixa uma palavra para a gente nesse momento, para fechar aqui com chave de Paula Mary. eu acredito que a partir do momento que as pessoas têm acesso a esse tipo de conteúdo, esse tipo de informação, todo mundo se torna mais responsável, né? Porque antes as pessoas talvez não tivessem esse conhecimento. E é muito bom a gente ter tanta gente querida aqui com a gente, que essas pessoas que estão aqui conosco hoje demonstram essa preocupação, né? E assim, uma vez uma moça falou para mim assim: depois que eu ouvi isso, eu quero ajudar, mas eu não sei como eu posso ajudar, porque nas minhas redes sociais, estou dando um exemplo bobo, eu tenho 100 seguidores. Falei, todo mundo pode ajudar, exatamente como o senhor falou, sabe? Vai a calçada da sua casa. Então, assim, se a gente fizer um trabalho de formiguinha, chega na sua casa hoje, já começa a prestar atenção no seu filho, mas não é de forma agressiva, autoritária, tá vendo? Não, se aproxima, cria intimidade, cria confiança, né? Para o seu filho estar confiando em alguém que ele nunca viu, que vem da rua, é porque está faltando alguma coisa dentro de casa, né? Vamos conversar mais, vamos olhar mais olho no olho. Outra coisa, fazer esse trabalho de formiguinha, né? Eu não preciso ter 1 milhão de seguidores no Instagram para fazer algo por alguém. Então, eu vou publicar alguma coisa, vamos aproveitar que a gente está no Maio Laranja, vamos divulgar as informações, vamos compartilhar, explicar para as pessoas tudo isso. Vou deixar aqui disponível as minhas redes sociais, tanto o meu Facebook. Facebook eu uso menos, mas o Instagram, que é Paula Mary, né? Se colocar lá Paula Mary me encontra até também, está no... Atenção aí, pessoal, vamos pegar caneta e papel, vamos anotar agora aí, olha aí. Anota aí, Paula Mary. Paula Mary é meu Instagram, e consegue falar, eu sempre brinco, falo, eu demoro, mas eu respondo, né? E para fazer parte, eu acho assim... Quem não demora, né? A palavra, eu acho, é de que a gente, assim, cura isso não tem, uma solução, infelizmente, não tem, não existe, tanto é que isso
tem no mundo todo desde sempre. Então, solução não tem, mas a gente tem diversas medidas que a gente pode adotar, né? Mas principalmente de prevenção e conscientização, que é melhor do que a repressão. Então, agradeço o Muito bom, convite. muito bom. Eu quero também, Paula, me colocar à disposição, à frente parlamentar mista, naquilo que você precisar na interlocução na esfera legislativa. Pode contar conosco através de nós mesmos, através do Cleito, através da Tatiana. Você sabe que você lá no anexo 4, no gabinete 929, no nono andar, você tem uma agência avançada do seu trabalho. Que você Tá bom, precisar, independente de eu estar lá ou não, a casa é sempre sua. E eu quero mais uma vez agradecer a você por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui conosco nesse grande momento, um momento muito importante. Nós estamos nessa pandemia, as famílias estão no retiro doméstico e cabe aqui essa informação, aproveitando que as famílias estão em casa, levar essas informações para que eles também fiquem cientes que isso é um fato, isso é uma realidade. Nós precisamos estar prontos e aptos para poder enfrentar abuso e exploração sexual de criança. Para você que ficou conosco até agora, o meu muito obrigado e até muito breve em edição ordinária ou extraordinária. Muito obrigado a todos vocês. Ajuda, como a nossa delegada Paula Meri falou, a curtir, comentar, compartilhar e convidar amigos E para denunciar esse sempre. grande engajamento. Deus abençoe a todos. Deus abençoe você, Amém. Paula, sua vida, Amém. sua família, que você tenha muito êxito em tudo que você fizer e que seja próspero na sua caminhada. Muito obrigado a você. Amém, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela oportunidade e essa luta, essa missão é nossa, né, professor? Vamos em frente. Deus é conosco. Vamos. Amém. Boa noite a todos. Obrigada.